E aí, galera, vamos fazer a correção dos exercícios do módulo 3, da frente 523. Exercício número 1 diz o seguinte: obtenha graficamente a imagem do objeto AB e dê suas características nos seguintes casos. Caso A é um espelho côncavo e o objeto está antes do centro de curvatura. Caso B também é um espelho côncavo e o objeto está sobre o centro de curvatura. Caso C é um espelho côncavo e o objeto está entre o centro de curvatura e o foco principal do espelho. Caso D, também um espelho côncavo e o objeto está sobre o foco principal. Caso E é um espelho côncavo e o objeto está entre o foco principal e o vértice do espelho. Caso F é um espelho convexo e o objeto pode estar em qualquer posição em frente ao espelho. Caso A, o objeto está antes do centro de curvatura. Todo raio de luz que vai paralelo reflete passando pelo foco, e todo raio de luz que passa pelo foco reflete paralelo ao eixo principal. Onde os raios de luz se cruzam, a gente tem a formação da imagem. Essa imagem ela é invertida, ela é real e menor que o objeto. Caso B, o objeto está sobre o centro de curvatura. Então vamos lá, todo raio de luz que vai paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. E todo raio de luz que passa pelo foco reflete paralelo ao eixo principal. Aonde os raios de luz se cruzam, a gente tem a formação da imagem. Essa imagem é invertida, real e igual, ou seja, ela possui o mesmo tamanho. Caso C, o objeto está entre o centro de curvatura e o foco principal. Todo raio de luz que vai paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco, e todo raio de luz que passa pelo foco reflete paralelo ao eixo principal. A imagem formada é invertida, real e maior que o objeto. Caso D, o objeto está sobre o foco principal. Todo raio de luz que vai paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Todo raio de luz que incide no vértice é refletido com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Nesse caso, não há formação de imagem. A gente também pode dizer que a imagem é imprópria ou ainda que ela se forma no infinito. Caso E, o objeto está entre o foco principal e o vértice do espelho. Todo raio de luz que vai paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco, e todo raio de luz que incide sobre o vértice é refletido com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Se a gente olhar esse desenho, vamos perceber que os raios de luz refletidos não se cruzam. Porém, os seus prolongamentos se cruzam atrás do espelho. E é com esses prolongamentos que a gente vai ter a formação da imagem. Ou seja, onde tem o prolongamento dos raios de luz, vai ter a formação da imagem. A nossa imagem nessa situação é direita, é virtual e é maior que o objeto. E o caso F, que é um espelho do tipo convexo, é um caso único, temos o seguinte: todo raio de luz que vai paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Nesse caso, quem vai passar pelo foco não é o raio de luz, mas sim seu prolongamento, pois o foco está atrás do espelho. E todo raio de luz que incide no vértice é refletido com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Novamente, vamos prolongar o raio de luz refletido e a imagem se forma através do cruzamento entre os dois raios de luz. As características dessa imagem são: ela é uma imagem direita, ela é uma imagem virtual e ela é menor que o objeto. Questão número 2. A figura representa um objeto e sua respectiva imagem, conjugado por um espelho esférico, quando o objeto é colocado perpendicularmente em repouso sobre o eixo principal do espelho. Sabendo que o objeto é 4 vezes maior do que sua imagem e que ele está a 20 centímetros do espelho, a distância focal desse espelho é... Então vamos aos dados desse probleminha. A ampliação é de menos 1/4. É uma ampliação negativa porque a imagem é invertida em relação ao objeto. A distância P,
que a distância entre o objeto e o espelho é 20 centímetros. Vamos à resolução. A ampliação é igual a menos P' sobre P. A ampliação é menos 1/4, que é igual a menos P' sobre 20. Multiplicando cruzado, vai ficar menos P' vezes 4, igual a menos 1 vezes 20. P' vai ser igual a menos 20 dividido por menos 4. P' vai ser igual a 5 centímetros. O foco vai ser igual a P vezes P' sobre P mais P'. Essa é a equação de Gauss. O foco vai ser igual, então, a 20 vezes 5 sobre 20 mais 5. O foco vai ser igual a 100 dividido para 25. O foco vai ser igual a 4 centímetros. Como resposta, teremos a alternativa C. Questão número 3. Considere dois espelhos, um côncavo e outro convexo, que obedeçam às condições de nitidez de Gauss. Esses espelhos possuem em módulo a mesma distância focal. De um objeto situado a uma distância P1 da superfície refletora do espelho convexo, é conjugada uma imagem cujo aumento linear transversal é igual a 3/4. Determine o módulo da relação P2 sobre P1 para que, quando esse objeto estiver distante P2 da superfície refletora do espelho côncavo, seja obtido o mesmo aumento linear em módulo. Então, quais são os dados que nós temos? O foco do espelho 1 é igual ao foco do espelho 2, em módulo. O espelho convexo tem uma ampliação de 3/4, e a distância P é chamada de P1 para o espelho convexo. Para o espelho côncavo, o aumento é de menos 3/4, e a imagem é invertida, por isso que o aumento, a ampliação é negativa. A distância P para o espelho côncavo vai ser chamada de P2. Iniciando pelo espelho convexo, a ampliação é igual a menos P' sobre P, então vai ficar 3/4 igual a menos P1' sobre P1. P1' é igual a menos 3/4 vezes P1 sobre 4. O foco do espelho convexo vai ser o F1. Para o espelho côncavo, a ampliação é igual a menos P' sobre P. Substituindo o valor da ampliação, vai ficar menos 3/4 igual a menos P2' sobre P2. Teremos que P2' é igual a 3P2 sobre 4. O foco 2 é o foco do espelho côncavo. Lá no início do enunciado, foi dito que o foco 1 e o foco 2 são exatamente iguais, então eles têm o mesmo valor. Então a gente vai igualar a equação do foco 1 com a equação do foco 2. Substituindo os valores, vai ficar esse pequeno cálculo simples de resolver, né? A gente vai primeiro multiplicar nas partes de cima das frações e somar nas partes de baixo da fração. Vai ficar então menos 3P1 ao quadrado sobre 4 sobre 1 vezes P1 sobre 4 igual 3 vezes P2 ao quadrado sobre 4 sobre 7 vezes P2 sobre 4. Aqui a gente consegue simplificar bastante coisa. A gente tem 3 sobre 4 dos dois lados da fração no numerador, a gente consegue cortar. E embaixo a gente tem 4 no denominador das duas frações, a gente consegue cortar também. Então vai ficar menos P1 igual a P2 sobre 7. A relação P2 sobre P1 vai ser igual a menos 7 e nós teremos como resposta a alternativa D. Questão 41. Na figura abaixo, é possível observar um raio de luz incidindo no espelho esférico gaussiano, paralelamente ao seu eixo principal. Considerando o ponto A como foco e o ponto B como sendo o centro de curvatura do espelho, depois da reflexão, o raio de luz passará pelo ponto. Bem, vamos à resolução. O raio de luz está vindo paralelo ao eixo principal, ele vai passar pelo foco do espelho. Como esse é um espelho do tipo convexo, quem vai passar pelo foco não vai ser o raio de luz, e sim o prolongamento. E o raio de luz é refletido passando no ponto C. A respostinha fica então a alternativa C. Questão 42. A cabine do provador de uma loja de roupas
tem no seu interior um espelho esférico de 1 metro de altura por 1 metro de largura. As imagens vistas nele são direitas e ampliadas. É correto afirmar? Vamos à resolução. Se a imagem é direita, é porque nós temos uma imagem virtual. Se a imagem é ampliada, é porque nós temos um espelho côncavo. Então, se é uma imagem virtual de um espelho côncavo, fica como respostinha a letra C. Questão 46. Analise as assertativas abaixo. Primeiro, nos espelhos esféricos convexo, a imagem de um objeto real é sempre virtual, direita e reduzida. Essa opção é verdadeira. Segunda, quando você olha um espelho côncavo e vê seu rosto aumentado, isso ocorre porque a imagem do seu rosto encontra-se no foco do espelho. Falsa, quando o objeto está no foco, não há formação de imagem. Terceira, a imagem obtida quando se coloca um objeto entre o foco e o vértice de um espelho côncavo será virtual, maior e direita. Essa afirmação é verdadeira. E quarta, um espelho esférico côncavo fornece de um objeto real uma imagem direita e diminuída. Essa afirmação é falsa. Em nenhum caso isso poderá ocorrer com o espelho do tipo côncavo. Então a respostinha fica a letra C. Questão 51. Um objeto foi colocado sobre o eixo principal de um espelho côncavo, de raio de curvatura igual a 6 centímetros. A partir disso, é possível observar que uma imagem real foi formada a 12 centímetros de distância do vértice do espelho. Dessa forma, é correto afirmar que o objeto encontra-se a uma distância do vértice igual a... Bem, vamos tirar os dados. Primeiro, o espelho é côncavo, então ele possui um foco positivo. O raio de curvatura é 6 centímetros. O foco é igual ao raio dividido por 2, então 6 divide para 2, temos que o foco desse espelho é 3 centímetros. A distância P' é 12 centímetros, que é a distância entre a imagem e o espelho. Vamos à resolução, vamos utilizar a equação de Gauss. Então vai ficar 3 igual P vezes 12 sobre P mais 12. Multiplicando, vai ficar 3 vezes P mais 12 igual P vezes 12. Vai ficar então 3P mais 36 igual a 12P. 3P menos 12P é igual a menos 36. A gente organizou ali, né, as letrinhas de um lado, os números do outro. Então vai ficar menos 9P igual a menos 36. P é igual a menos 36 dividido por menos 9. O P é igual a 4 centímetros. A alternativa B é a resposta correta. Questão número 54. Diante de um espelho que supre as condições de Gauss, é colocado um objeto a 30 centímetros do vértice e perpendicular ao eixo principal. Sabendo que a imagem formada é projetada e um antiparo a 20 centímetros do vértice desse espelho, qual é o tipo de espelho esférico que supre essas condições e quanto vale em módulo sua distância focal? Vamos aos dados. Somente imagens reais podem ser projetadas. Então, o enunciado disse que a imagem é projetada, então essa imagem é do tipo real. A distância P é 30 centímetros, que é a distância entre o objeto e o espelho. A imagem é real, então P' é positivo. O P' é 20 centímetros. E o foco é o que a gente quer saber. Usando a equação de Gauss, né, o foco é igual a P vezes P' sobre P mais P', teremos o foco é igual a 30 vezes 20 sobre 30 mais 20. O foco vai ser 600 sobre 50, o foco vai ser igual a 12 centímetros. Como o foco é positivo, o espelho é côncavo, temos a resposta alternativa E. E a questão número 58 diz: um homem, para se barbear, utiliza um espelho côncavo e verifica que a imagem formada no espelho fica invertida e do mesmo tamanho de seu rosto, quando esse se encontra a 60 centímetros do espelho. Desejando obter uma imagem direita e ampliada 3 vezes, o homem deverá... O homem está inicialmente sobre o centro de curvatura do espelho, pois a imagem é real, invertida e do mesmo tamanho, certo? Então, sempre que a imagem for real, invertida e do mesmo tamanho, significa que o objeto está sobre o centro de curvatura do espelho. O raio desse espelho é 60 centímetros. Se a gente tem o raio, a gente pode descobrir o foco.
O raio dividido por 2 vai dar o valor do foco, então o foco é 30 centímetros. E o aumento é 3. Vamos à resolução. O aumento é igual a menos P' sobre P. 3 é igual a menos P' sobre P, vai ficar P' igual a menos 3P. Substituindo na equação de Gauss, vai ficar 30 igual P vezes menos 3P sobre P mais menos 3P. 30 é igual a menos 3P ao quadrado sobre menos 2P. Passo o menos 2P multiplicando, né? Vai ficar menos 60P igual a menos 3P ao quadrado. 60 é igual a 3P. O P é 60 dividido por 3. A distância P, que é a distância do objeto até o espelho, é 20 centímetros. Bem, o homem inicialmente estava a 60 centímetros do espelho. Então, ele se aproximou para 20 centímetros do espelho. Ou seja, se ele estava a 60 e agora está a 20 centímetros do espelho, a gente pode concluir que ele se aproximou 40 centímetros do espelho. Que a resposta é a alternativa D. Bem, pessoal, essa é a correção dos exercícios escolhidos para esse módulo. Um abraço, até mais e bons estudos!